Olá, chegamos para mais uma conversa aprofundada, né? E hoje o tema é futebol brasileiro, mas com um olhar diferente, sabe? Vamos analisar a trajetória, assim, impressionante do Corinthians feminino. Isso. E tem uma comparação aí rolando. Bem audaciosa, eu diria. Exatamente. Colocando o time feminino do Corinthians lado a lado com ninguém menos que o Santos de Pelé, É? aquele dos anos 60. Pois é. Uma comparação forte. E para guiar nossa conversa, a gente está usando como base um artigo recente, de outubro agora, de 2025, do Flávio Eduardo Pereira de Oliveira. Saiu num portal esportivo conhecido. Certo. O objetivo aqui é entender melhor essa tal dinastia alvinegra do Corinthians feminino, sabe? Ver quais são esses paralelos que o autor traça com o Santos histórico e pensar um pouco no legado que está sendo construído agora. Legado em construção, né? Isso. E o ponto que, assim, chama mais atenção no artigo, a tese principal mesmo, é forte. Diz que se o Corinthians feminino continuar nesse ritmo, tipo, avassalador, por mais uns 5 anos, elas podem alcançar um status lendário, comparável mesmo ao do Esquadrão Santista, que maravilhou o mundo. Ok, vamos abrir isso aí. Exato. E é importante notar, como o artigo sugere, que não é só conta a taça, né? A comparação vai além. Como assim? É sobre o domínio. Um domínio que dura, o impacto cultural que um time pode ter, sabe? A construção de uma era mesmo, que muda o jogo. Entendi. Uma era. E o que é fascinante, o artigo explora bem, é como a estrutura do projeto do Corinthians feminino, desde que retomaram lá em 2014, parece ser a chave, o alicerce para esse sucesso todo. Ah, não foi do nada, então. Não. Teve planejamento, investimento, sabe? Isso permitiu não só ganhar jogos, mas criar uma cultura de vitória, uma identidade forte para o time. Faz sentido. Então vamos começar por aí, por essa ascensão das brabas, como a torcida chama, né? Isso, as brabas. O artigo não fala só de montar um bom time depois de 2014. Fala em construir uma potência mesmo, incontestável no futebol feminino aqui da América do Sul. A tal dinastia alvinegra. É um termo forte, mas que parece caber, né? E a consequência disso, que o texto aponta, é um domínio avassalador dentro e fora de campo. Quer dizer, não é só ganhar jogo atrás de jogo. Não, vai além. É estabelecer um novo padrão de excelência, de profissionalismo, até de visibilidade, né? Acaba puxando a modalidade feminina toda pra cima no Brasil, elas viraram referência. Totalmente, uma referência importante. E pra gente ter uma ideia mais concreta dessa hegemonia, o autor cita um número. E olha, impressiona. Mais de 20 títulos oficiais. Isso entre 2014 e 2025. 20 títulos, é muita coisa. É uma galeria de troféus que, assim, nem precisa de legenda, né? Mostra a força do projeto nessa última década. Impressionante. Sem dúvida. E vale a pena a gente olhar essa sala de troféus mais de perto, porque os números ajudam a dar a dimensão do que o Corinthians fez. O artigo detalha isso bem. Sim, vamos lá. No Brasil, por exemplo, Campeonato Brasileiro Feminino, são 7 títulos. 2018 e depois, olha a sequência. 2020, 21, 22, 23, 24 e 25. 6 seguidos. 6 títulos seguidos do Brasileirão. Nossa, é um domínio. Quase absoluto, né? Na principal competição do país. Mas não para por aí. Tem mais. Tem Libertadores da América. O Corinthians levantou a taça 5 vezes. 2017, 19, 21, 23 e 24. 5 Libertadores? E o artigo até frisa, elas já são as maiores campeãs da história da Libertadores feminina. Isso mostra uma força que, se impõe no continente todo. Caramba, maiores campeãs da história. E em tão pouco tempo, relativamente. Exato. E ainda tem mais. Junta aí 3 títulos da Supercopa do Brasil, feminina, em sequência também, 2022, 23 e 24. 3 Supercopas. E 4 campeonatos paulistas, 2019, 20, 21 e 23, mostrando força no estadual mais difícil do país. Ah, e teve uma Copa Paulista lá em 2016, no começo dessa fase mais vitoriosa. Uma lista que não acaba mais. É extensa. E se a gente conecta tudo isso, como o autor faz, a gente percebe que é uma construção de hegemonia muito rápida
e muito sólida. O ponto central é esse. Esses números, em pouco mais de 10 anos, colocam o Corinthians feminino num patamar raro. Raro em que sentido? Raro na história do futebol brasileiro, sabe? Seja masculino ou feminino. É a velocidade e a consistência que impressionam demais. Realmente é uma marca histórica, não tem como negar. E é aí que o artigo faz a ponte, né? A comparação que dá o tom da análise toda. O Santos dos anos 60. Exato. Aquele Santos. Aquele time que, poxa, tá no imaginário de todo mundo que gosta de futebol. Pelé, Coutinho, Pepe, Zito, Gilmar. Nossa, era uma constelação. Uma seleção, praticamente. E o texto do Flávio Eduardo Pereira de Oliveira lembra daquele Santos como o time que fazia o mundo parar para assistir. Era mais que um clube, era um evento, sabe? Uma atração mundial com um impacto cultural gigantesco. Sem dúvida. E é aí que fica realmente interessante essa conexão que o autor faz entre essas duas eras, esses dois times alvinegros, mesmo em contextos tão diferentes, né? Muito diferentes. Mas a comparação busca um paralelo na grandeza, eu acho. E para não parecer algo vazio, o artigo nos lembra do tamanho das conquistas daquele Santos, para a gente ter a dimensão. Sim, é bom lembrar. São 6 títulos da Taça Brasil, que era o Brasileirão da época, né? Entre 61 e 68. Lá fora, 2 Libertadores, 62 e 63, e 2 Mundiais Interclubes, 62 contra o Benfica, 63 contra o Milan. Campeão do mundo 2 vezes. O time a ser batido no planeta naquela época. Exatamente. E ainda tinha o domínio aqui em São Paulo, né? 8 títulos paulistas em 10 anos. 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69. Era uma máquina. Uma máquina de jogar bola e ganhar títulos. Então, colocar o Corinthians feminino atual em perspectiva com esse Santos é realmente elevar muito a conversa sobre legado, sobre o que é ser grande no futebol. É usar uma régua altíssima, né? E a comparação serve justamente para isso, para dimensionar o feito atual do Corinthians. E aí o artigo volta para essa ideia projetando o futuro. A frase é forte: 5 anos para a eternidade. 5 anos para a eternidade. Uau! A tese é essa. Se mantiverem esse nível de performance, de conquistas, por mais meia década, o Corinthians feminino poderia sim cravar um lugar na história comparável ao daquele Santos lendário. É uma aposta alta. Mas o artigo argumenta que o significado do que o Corinthians feminino está fazendo vai além dos números dos títulos. Tem mais profundidade aí. Sim, o texto vê as Brabas não só como um time que ganha, mas como um movimento. Um movimento? Como assim? Um movimento que levanta bandeiras importantes, sabe? A luta por igualdade de gênero no esporte, a busca por excelência profissional e uma paixão que parece ir além da torcida do Corinthians, contagiando quem gosta de futebol feminino. A ideia é que elas não apenas vencem, elas mudam a história do futebol feminino. Essa ideia de mudar a história é muito forte. Como o artigo desenvolve isso? Ele sugere que a mudança acontece em várias frentes. Primeiro porque estabelece um padrão de sucesso, de organização, que vira modelo, né? Entendi. Serve de exemplo. Exato. Segundo porque atraem visibilidade, atraem investimento para a modalidade como um todo. E terceiro porque criam ídolos, criam histórias que inspiram. Inspiram meninas, inspiram novas gerações. E isso levanta uma questão importante sobre o impacto fora do campo. Qual questão? O autor fez uma analogia bem interessante nesse ponto. Ele compara com o próprio Santos de Pelé. Qual é a analogia? Se o Santos dos anos 60 ajudou a levar a imagem do Brasil como país do futebol masculino para o mundo todo... Sim, consolidou essa imagem, né? O Corinthians feminino estaria fazendo algo parecido hoje, só que levando o nome e a força das mulheres brasileiras no futebol para os estádios, para as telas, para o coração dos fãs, quebrando barreiras, quebrando preconceitos. É uma construção de representatividade muito forte. Nossa, é uma perspectiva que realmente amplia o debate. Não é só comparar placar, é entender o papel cultural de cada time na sua época. Exatamente. E essa projeção de 5 anos para a eternidade, embora seja ousada, se apoia nessa trajetória toda que a gente descreveu. Mas sustentar esse nível de domínio por tanto tempo é um desafio gigantesco, né? Com certeza absoluta. E o artigo, mesmo focando na projeção positiva, ele deixa isso implícito, sabe? Reconhece o tamanho do desafio. Porque no esporte de alto rendimento...
É extremamente difícil manter a hegemonia por muito tempo. Tem que superar a evolução dos outros times, lidar com a pressão, renovar o elenco, manter a fome de vencer. O próprio Santos dos anos 60 teve seus altos e baixos, né? Claro. Apesar de todo o brilho, teve momentos de dificuldade, e o domínio eventualmente diminuiu. Então, a comparação também serve para mostrar como é difícil a tarefa que o Corinthians feminino tem pela frente, para chegar nesse status eterno que o autor projeta. Entendi. A comparação exalta o que já foi feito e o potencial, mas também sublinha a dificuldade. Isso. Ele não ignora a complexidade, ele usa a comparação para valorizar o presente e o futuro possível. Perfeito. Então, resumindo a ideia central do artigo do Flávio Eduardo Pereira de Oliveira, o Santos dos anos 60 marcou o passado do futebol, o Corinthians feminino está marcando o presente de forma gloriosa E com potencial para marcar o futuro de forma parecida, segundo a análise. O autor elogia muito as qualidades do time. A técnica, a garra, a intensidade, a consistência. Fala que é uma máquina de vitórias. Uma máquina mesmo. E a conclusão é direta. Pelo que já fizeram até agora, as brabas do Timão já são lendárias. Pelo menos dentro do contexto do futebol feminino. Já garantiram seu lugar na história. É um reconhecimento importante do que elas construíram. Então, o que tudo isso significa, né? Olhando para essa análise toda, parece que a gente está tendo o privilégio de ver ao vivo a construção de um legado. Um capítulo histórico no esporte brasileiro, feito por mulheres que não estão só vencendo. Estão redefinindo padrões, né? Exato, redefinindo padrões de sucesso e abrindo muitos caminhos. E o pensamento final que o artigo deixa é bem nessa linha, é quase uma provocação para a gente refletir. O autor levanta essa possibilidade que é instigante. Será que o século XXI pode ter o seu próprio time de Pelé? Mas essa referência de excelência, de encanto, ser representada pelo time feminino do Corinthians. A imagem que ele usa para fechar é forte, só que de saias e chuteiras pretas e brancas. é uma imagem poderosa mesmo. E isso convida a gente a pensar em algo ainda maior, talvez. Até que ponto esse time do Corinthians feminino pode estar, de fato, redefinindo o que significa ser uma lenda no futebol? Como assim redefinindo? Talvez a gente esteja vendo nascer um novo jeito de ser excelente, de ter impacto social-cultural. Um paradigma construído pelo esporte feminino, com suas próprias histórias, suas próprias heroínas, sua própria trajetória. É uma reflexão sobre como a história do futebol continua sendo escrita. E agora com protagonistas que por tanto tempo ficaram à margem, né? Exatamente. Protagonistas que felizmente agora têm o espaço e o reconhecimento que sempre mereceram. É a história acontecendo.